Irmãos, lutas todos nós passamos. Você nunca pode esquecer de uma coisa. O que, pastor? Você não está só. Por maior que seja a luta que você possa passar, por mais que as pessoas te julguem ou julguem a sua fé, nunca se esqueça, você não está só. Eu gostaria de iniciar o estudo citando Jó, capítulo de número 7, versículo de número 4, que está escrito: deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. O que é que esse texto bíblico está mostrando? Alguém que deita para dormir e a noite não passa. Vira para um lado, vira para o outro, cansa de um lado, cansa do outro, olha para o relógio, a noite não passa, não vê a hora já o sol nascer para começar um novo dia. A pessoa que fica desse jeito, ela está 100% bem? Não, ela está passando por algum tipo de luta, ou uma luta física, ocasionada por uma doença, e a dor impede dela dormir, ou uma luta emocional, onde ela está enfrentando algum tipo de problema externo, que não é do próprio corpo físico, e isso faz com que ela não consiga dormir, nem ter paz, pensando naquele problema, que às vezes pode ser no casamento, pode ser numa parte financeira, pode ser envolvendo algum familiar, e ali ela vira para um lado, vira para o outro, não vê a hora o dia nascer e parece que o dia não nasce. Mesmo diante de uma situação dessa, a pessoa deve entender que ela não está só. Salmos capítulo 6, versículo 6 está escrito: já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Aqui mostra alguém deitado, chorando, e chorando muito, sofrendo. E a noite, mais uma vez, parece ser uma eternidade. No Salmos 18, no versículo 4 e 5 está escrito: os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Mais uma vez citando alguém que está sofrendo, que está passando por lutas, que está enfrentando adversidades, tribulações e até mesmo correndo perigo de morte. Até mesmo com sentença de morte decretada. Independente em qual estado a pessoa se encontre, independente em qual estado você se encontra, nunca se esqueça, você não está só. No Salmos 42, versículo 11 está escrito: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aqui no início do Salmo ele fala: por que está abatida em minha alma? O Jó capítulo 7, versículo 4, Salmos 6, versículo 6, Salmos 18, versículo 4, tudo mostra o que? Alguém com a alma, com o espírito abatido. Porque está abatido, ó minha alma. Mas aqui no versículo de número 11, no finalzinho, começa a mostrar uma solução. Por que está abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?
espere em Deus. Quando eu falo que você não está só, é porque ao seu lado você tem Deus. Então, independente do que você possa passar na vida, esteja passando, não se esqueça, você não está só e Deus está com você. Aqui o salmista, ele começa a dialogar com ele e ele fala: por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Aí ele traz a resposta, uma solução, ele dá um norte para a alma dele. Ele fala: espere em Deus. E essa esperança em Deus é com confiança, porque ele pega e fala: pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Está alguém triste? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então aquela pessoa que está triste, amargurada, sofrendo, sem ter paz, ela confia em Deus, permanece confiando em Deus, Deus começa a trazer a solução dos problemas, a alegria começa a brotar novamente na vida dela, ao ponto dela louvar o Senhor com alegria, ao ponto dela olhar e falar: obrigado, Jesus, eu venci, obrigado, Jesus, o Senhor me trouxe novamente para a tua presença. Obrigado, Senhor. O Senhor restabeleceu a minha fé, o Senhor restabeleceu a minha saúde, o Senhor restabeleceu a minha confiança, e esta pessoa se alegra. Olha o que está escrito no Salmos 37, versículo de número 3, de 3 ao 5. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então o que aqui está mostrando o quê? Que quem confia no Senhor vai habitar na terra. Qual terra? Primeiramente a terra da promessa, as conquistas que Deus tem para as nossas vidas, aqui. E depois, após a morte da pessoa, a terra prometida, que é a salvação. Quem confia no Senhor, habitarás na terra. E aqui fala: e verdadeiramente serás alimentado. Terá o que? As necessidades supridas. Irmão, sabe qual é a maior necessidade da vida humana? Espiritualmente falando, a maior necessidade que a pessoa tem é a necessidade de Deus. A pessoa com Deus, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem felicidade. A pessoa com Deus, ela tem conformação. A pessoa com Deus, ela fica tão bem, que ela não está preocupada se ela tem uma peça de roupa ou sem. Ela não está preocupada se ela está andando num carro zero ou num carro comigo ninguém pode. Ela não está preocupada, assim, entendeu? O que vai acontecer, ela está sempre bem, ela está feliz, ela está confiante. Lógico que isso não impede dela lutar para conquistar na vida, mas quando a pessoa tem Deus, a pessoa tem uma paz tão grande, irmãos. Verdadeiramente ela é alimentada por Deus. Porque o alimento físico, você come, com poucas horas depois está com fome. Mas quando você é alimentado por Deus, a sua fé é alimentada por Deus, o mundo está desabando e você está bem. Os problemas estão surgindo e você está bem. Você está sendo alimentado por Deus. Deus está alimentando a sua fé. Isso não quer dizer que você não possa ficar triste. Sim, pode até bater a tristeza, mas depois o Espírito Santo já traz aquele alimento e você já se levanta novamente, já fica de pé novamente. Você está sendo alimentado. Aí continuando o versículo fala, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Tem tradução que fala: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Os desejos do coração que estão de acordo com a palavra de Deus. Os desejos do coração que estão de acordo com a palavra de Deus, e você age conforme a orientação de Deus. Aí Deus, ele se encarrega de fazer o quê? De trazer para a sua vida as bênçãos dele. É o que está falando aqui. E concederá o desejo do teu coração. Aí finaliza o versículo falando: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor.
Pastor, o que é aceitar Jesus como Salvador? Como eu sempre costumo falar, aceitar Jesus como Salvador vai muito mais além de mandar ficar em pé na igreja. Lógico que num culto como esse o pastor pode mandar a pessoa ficar em pé, quem quer aceitar, quem quer se reconciliar, mas aceitar Jesus vai muito mais além disso. Aceitar Jesus como Salvador é você estar em pé lá fora, no seu trabalho, quando alguém chegar, vamos tomar uma hoje? Não, obrigado. Por quê? Sou de Jesus agora. É aquela pessoa lançar uma proposta indecente para você, e você falar, não, obrigado. Por quê? Sou de Jesus agora. Você está em pé lá fora. Porque ficar em pé dentro da igreja, aceitar Jesus dentro da igreja, é fácil. De repente, se o pastor fizer uma pregação sobre o inferno, mostrar um vídeo mostrando o inferno, depois fizer um fundo musical, aí uma grande parte vai ficar em pé. Mas quando for amanhã, vai se esquecer do que aconteceu aqui e vai voltar para as mesmas práticas mundanas. Então, quando falam em entregar o caminho para o Senhor, é você entregar a sua vida para Deus verdadeiramente. E quando você entrega a sua vida para Deus verdadeiramente, você sabe que você fez uma aliança, não foi com o homem. Você fez uma aliança, foi com Deus. E você sabe que a luta, o desânimo, a tristeza, a preguiça, a tentação não pode ser o suficiente para te parar. Por quê? Porque você tem uma aliança com Deus. E uma aliança com Deus significa que às vezes você vai ter que servi-lo forçadamente e sem vontade. É, pastor? Lógico. Se você for achar que você for seguir Deus, toda vez você tem que estar bem, com alegria, com felicidade, você vai parar cedo. Uma boa parte da nossa vida, irmão, nós vamos seguir Deus às vezes forçado. É uma responsabilidade. O apóstolo Paulo falou que foi colocado sobre ele uma responsabilidade, e ai dele se não cumprisse aquela responsabilidade. Às vezes o cara tem que ir para a igreja sem querer. Às vezes a pessoa tem que orar sem querer. Tem que ler a Bíblia sem querer. Quem faz a obra de Deus, às vezes, vai ter que fazer a obra de Deus sem querer, sem nenhum pingo de vontade, vai à força, mas tem que ir. Por quê? Porque tem uma aliança com Deus, irmãos. A aliança com Deus, quando você entrega teu caminho a Ele, é uma responsabilidade que você assumiu, publicamente. E o seu retrocesso pode motivar outras pessoas a retrocederem. E se você começa a retroceder, as pessoas que olhavam em você e enxergavam em você um potencial, vão se decepcionar com você. E é uma responsabilidade tão grande, irmão, mas tão grande, que a pessoa tem que entender que não pode existir retrocesso. E por que eu falo assim, olha, que mesmo sem vontade, às vezes você tem que fazer? É mais ou menos como uma mãe. Ela tem uma criança, ela faz pelo um procedimento cesariana, e ela está em casa, de madrugada o filho chora, com fome, e ela acabou de pegar no sono. E aí, para completar, a criança ainda faz besteira, faz caquinha. Está lá, a criança, vamos falar um linguajar correto, né? Cagada, né? Fedida, chorando com fome, e a mãe toda ponteada. Você acha que ela quer se levantar daquela cama? Você acha que ela quer naquele momento trocar aquela criança? Às vezes com dor, com incômodo, sem dormir, cansada. Você acha que ela quer naquele momento aquilo? Naquele momento ela quer o quê? Dormir. Só que existe algo, o quê? Uma aliança, uma responsabilidade, ela com aquela criança. Independente que ela esteja com vontade ou não de cuidar daquela criança naquele momento, ela vai ter que cuidar. Ela tem uma aliança, ela tem um compromisso, ela tem uma responsabilidade. E ela assume essa responsabilidade, ciente que não é brincadeira. Então, quando a Bíblia vem e fala, entrega teu caminho ao Senhor, você tem que entender que após entregar a sua vida para Deus, é uma responsabilidade. Ah, estou cansado. Cansaço não é motivo para parar.
Estou desanimado. Desanimado não é motivo para parar. Você tem uma aliança, não é com o pastor da igreja, não é com a igreja. Você tem uma aliança com Deus. E esta aliança, irmãos, é coisa séria. Aí aqui vem e fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Tem tradução que fala: e ele tudo fará. Como assim? Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe como agir com você, ele sabe como lidar com você, ele sabe até que ponto você pode suportar uma tentação, ele sabe até que ponto você aguenta uma repreensão, ele sabe até que ponto você consegue ir, ele sabe tudo. Como diz os Salmos, lembra-se que somos pó. Então o que acontece? Ele tem esse controle da sua vida, e você tem uma aliança com ele. Ele vê você indo para a igreja triste, ele vê você indo para a igreja desanimado, ele vê você pegando a Bíblia sem querer ler, ele vê você orando sem querer orar. Ele vê tudo, ele sabe tudo, e ele sabe de tudo mesmo, pode ter certeza disso. Mas mesmo assim ele se alegra porque ele fala: olha ali, ó, não está querendo ir para a igreja, mas está indo. Não é que não está indo, rapaz? É valente, viu? Não quer ir para a igreja e está indo. Aí, ó, não quer ler a Bíblia, aí lendo a Bíblia à força, ele se anima, ele se alegra com isso, porque ele vê o que? A obediência, a pessoa se esforçando. E Jesus não falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É você fazer uma coisa que você quer fazer outra. Deus sabe que esse horário você talvez quisesse estar dormindo, aí você está aqui, você negou a si mesmo. E negou por quê? Porque você tem uma aliança com Deus. Então não se esqueça, quando Deus vem e fala: ele tudo fará, ele fará mesmo. Ele é fiel. Vamos dar sequência. Medite nas passagens bíblicas abaixo. Romanos capítulo 12, versículo 12 está escrito: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 está escrito: lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Salmos 23, versículo 4 está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Filipenses capítulo 4, versículo 8 está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, ao passar por lutas, não se esqueça, você não está só, porque Deus está com você, e não se esqueça de meditar nas promessas dele. Eu lembro uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava na igreja. Você nunca deve medir a sua fé pelos outros. E a pessoa falando, entendeu, que às vezes estava na igreja, observava como tinha gente da igreja que orava, entendeu, que era uma coisa assim, e a pessoa falava: rapaz, eu não consigo fazer isso. E aí depois vi que aquela pessoa que orava, que não sei o que, às vezes estava manifestando demônio, e eu não entendi um negócio desse. Eu falei: você tem que entender uma coisa, Deus, ele sonda os nossos corações. Cada pessoa tem uma forma de ser, uma forma de atuar, uma forma de pensar. Você tem que cultuar a Deus, em primeiro lugar, você tem a sua forma de ser, e você tem que cultuar a Deus da forma como Deus quer que você cultue. Cada pessoa tem uma forma de ser. Se você olhar para uma pessoa e ver uma pessoa que ora de um jeito, e você querer copiar aquela pessoa, às vezes não é isso que Deus está querendo de você. Você tem que ter a sua forma de ser. Dentro de um culto, existe o culto racional, a forma como aquele culto tem que ser, tem que proceder, mas individualmente cada pessoa na sua casa tem a sua forma de cultuar a Deus. Tem pessoas que colocam o joelho no chão, fica 2 horas com o joelho no chão. Se eu ficar 2 horas no joelho no chão, não levanto, só num guincho. Mas não significa que, se eu orar em pé, não significa que Deus não vai ouvir. Não, mas tem que ser 2 horas de joelho. Cuidado, que às vezes você pode achar que você está querendo criar uma forma que às vezes pode ser para um lado de religiosidade.
Então tem que ter esse cuidado. Tem pessoas que gostam de orar de joelho, tem pessoas que gostam de orar sentado, tem pessoas que gostam de orar em pé. Pastor, eu gosto de orar mesmo é dormindo. Não, aí aí já essa forma aí não é aconselhável não, viu? Cada pessoa tem sua forma de ser. Não fica copiando ninguém. Seja você mesmo. Procura ser sincero na sua oração. Abrir o seu coração, porque Deus ele sabe quem é você. Seja sincero. Procura detectar as tuas falhas, os teus pecados. Seja sincero e apresentá-los para Deus em oração. Pastor, mas Deus sabe. Sim, Deus sabe. Mas quando você fala, isso é bom para você, porque você começa a entender mais ainda que você precisa renunciar. Renunciar o quê? O pecado, o erro, o engano. Então tem a sua forma de buscar a Deus. Dentro da igreja existe uma forma que a igreja atua. O culto tem que ser racional. Não pode o irmão estar rodando aqui, outro pulando ali, outro caindo ali. Não, cada ministério, tem ministério que é assim. Então eu respeito cada ministério lá. Cada ministério tem a forma de ser. Então existe o culto racional, a pessoa trabalha dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus dirige naquele local, mas individualmente, cada um de vocês tem a forma de vocês cultuarem a Deus em casa. E o culto a Deus tem que ser diário. Todo dia você tem que cultuar a Deus. Todo dia. Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que meditar em alguma coisa de Deus. E isso sem incomodar ninguém. Você não pode se trancar lá dentro do quarto, começar a orar e incomodar todos os familiares dentro de casa. Faz isso não. Você quer orar alto? Mas por que você quer orar alto? Um exemplo. Você vai estar orando tão alto dentro da sua casa que os demais familiares estão lá na sala que assistem uma televisão e não conseguem assistir? Está errado isso daí. Isso daí desagrada a Deus, é religiosidade. Você quer orar alto, então vai para um monte sozinho lá, você grita. Mas não grita muito alto não, o povo da cidade vai escutar. Então às vezes a pessoa vai pelo nível de religiosidade que acha que determinadas práticas vai fazer Deus olhar para ela. Deus olha para um coração sincero. Deus olha para alguém que está disposto a mudar de vida, disposto a renunciar ao pecado. Alguém que ama o próximo, que respeita o próximo. Irmãos, e para finalizar, eu gostaria de ler o Salmos 97, versículo 7, que consegue trazer para nós um ensinamento muito edificante. Está escrito no Salmo 97, versículo 5. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Isso é uma figura de linguagem. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Você pega uma cera, eu acho que aqui talvez todos devem saber o que é cera. Você pega uma cera, geralmente é da abelha, né? Pega a cera, você põe junto do fogo, o fogo derrete aquela cera. É como uma manteiga próxima do fogo, ela derrete, correto? Os montes diante de Deus se derretem. Nós sabemos que o monte é uma linguagem de algo forte. O monte aguenta tempestade, raio. O monte aguenta tudo, furacão, nada destrói um monte. Aí fala que esse monte diante de Deus, ele se derrete. Isso é uma figura de linguagem. Agora vamos lá. Aqui mostra mais ou menos o tamanho do poder de Deus. Se diante de Deus os montes se derretem, o que é o teu problema diante de Deus? Sendo que Deus fala que sabe até quantos fios de cabelo o ser humano tem, a pessoa tem. O que é o teu problema para Deus? Não é nada. Nada. Por isso que o tema da mensagem é: você não está só. Então, diante desse problema, talvez você esteja esperando família, colegas, alguém te socorrer, alguém te ajudar, alguém não sei o quê. Ei, tu tem Deus. Esse problema para Deus não é nada. E a sua confiança em Deus vai fazer Deus usar pessoas, porque Deus usa pessoas. Então procura descansar o teu coração, procura deitar e dormir
Não é para você deitar e passar a noite acordado, chorando. É para você deitar e dormir. Você tem Deus. Maior do que o seu problema é o Deus que você crê ou o Deus que está sendo apresentado para você nesta manhã. E aqui eu finalizo com o meu WhatsApp, código 92 9985 2854. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Deus, alcançar este povo, fortalecer a fé de cada um. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre todos. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.